Olá, vamos continuar falando sobre educação especial, educação inclusiva, na nossa disciplina de Prática Pedagógica 3. Continuando o que a gente já falou, a gente vai ver um pouco mais sobre a legislação e o público-alvo da educação especial. A resolução mais recente no estado de São Paulo, a resolução SE 68, de 12 de dezembro de 2017. No começo do ano passado, a gente começou a colocar em prática. Ela dispõe sobre o atendimento educacional aos alunos público-alvo da educação especial na rede estadual de ensino. O artigo 3º dessa resolução especifica quem é esse público-alvo da educação especial. São os portadores de deficiência auditiva, visual, intelectual e física. Deficiência intelectual era chamada antigamente de deficiência mental. Mudou a denominação de mental para intelectual. Transtorno do espectro do autista, até 10 anos atrás, os transtornos não estavam incluídos no público-alvo da educação especial. Com o avanço do estudo e o aumento da população atingida, entrou também na área da educação especial. E altas habilidades ou superdotação. Muitos podem perguntar, mas por que alta habilidade dentro da educação especial? Alta habilidade são alunos que têm uma capacidade muito avançada, mas numa área específica. Ele está tão à frente do que o professor está falando que ele não consegue acompanhar a aula, não consegue se concentrar. Tem que ser trabalhado de maneira diferente para que ele possa acompanhar o ritmo da classe. O pensamento é muito rápido dentro do caminhar da rotina das aulas. Mas, em compensação, tem algumas áreas que ele tem mais dificuldade. Ele tem altas habilidades, nem sempre é em todas as áreas. Tem que saber trabalhar o aluno que é superdotado. A Lei 13.146 de 2015, nós também já citamos essa lei nessas aulas, institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O artigo 2º fala que considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. O que são barreiras? As demais deficiências, tirando a intelectual, é fácil pensar nas barreiras. Deficiente auditivo tem dificuldade, tem uma barreira para se interar com as demais pessoas porque não ouve. Não tem dificuldade para aprender a falar, para aprender a escrever, devido a essa deficiência auditiva. Deficiência visual, tem uma barreira para andar, precisa da bengala, tem que aprender a se locomover, dependendo da situação e do lugar, precisa do apoio de uma outra pessoa. Deficiente físico, precisa de cadeiras de rodas, de muletas, são barreiras que impedem que ele se interaja com a sociedade igual às demais pessoas, em igualdade de condições. E deficiente intelectual é o mais difícil de constatar. Mas a pessoa tida como deficiente intelectual é aquela que não tem autonomia, tem dificuldade para se administrar enquanto pessoa, de se cuidar, de andar sozinha, de ir até uma loja e voltar sozinha, mesmo perto da casa. Não consegue guardar o caminho, não sabe mexer com dinheiro, ver troco, se arrumar sozinho, não é independente. Então, tem dificuldade de se interagir com as pessoas em condições de igualdade. Aqui nós temos o quadro de todas as deficiências. A auditiva em cima com um aparelhinho de implante cloquiar. Esse implante é muito feito em Bauru, no Centrinho. Ele é pioneiro no Brasil, vem pessoas de toda a América Latina, até de outras localidades, fazer a operação aqui no Hospital da USP de Bauru. Faz um implante atrás do ouvido, eles implantam
um aparelhinho com um aparelho auditivo, a criança passa a ouvir. A maioria que vai é criança, quando consegue identificar cedo, consegue se interagir mais facilmente. Quem fica muito tempo sem tratamento, fazer isso adulto, a capacidade de se adaptar é bem mais difícil. Deficiente intelectual, tem as 3 criancinhas aí. Deficiência físico, andando com bengala. Visual, também com a bengala de cego. TEA, transtorno do espectro do autista. A foto já está com a mão no ouvido. Que quem tem TEA não suporta barulho. A dificuldade dele se integrar numa sala de aula comum, muitas vezes, é o barulho da sala. Quando começa alguma discussão, muitos falarem ao mesmo tempo, eles ficam extremamente irritados. Tem que sair da sala, esperar acalmar, esperar a sala tranquilizar também para poder voltar. Dependendo do grau de TEA, do transtorno, alguns necessitam de um acompanhante na escola, para andar com ele, para ele não ficar vagando para lá e para cá na escola. Leva até o banheiro, traz de volta, senta, conversa um pouquinho, espera acalmar, para depois voltar para a sala. Tem essa dificuldade de interação. Altas habilidades de superdotação, ali está no jogo de xadrez, que é concentração. Os serviços que a rede estadual presta, vários desses eu já comentei com vocês. Sala de recursos, itinerância, classe regida por professor especialista, que é a antiga classe especial. Classe hospitalar, essa eu não falei ainda com vocês. Profissional de apoio escolar, que é o cuidador, chamado de PAE. Profissional de apoio escolar não é professor, é um cuidador mesmo. É contratado por uma empresa terceirizada, que é o profissional que leva o aluno até o banheiro, anda junto, aquela criança que não consegue parar sentado na sala toda hora, quer andar, quer sair, anda, tenta convencer a voltar, conversa. Os cadeirantes precisam dessa pessoa junto para levar até o banheiro, trazer de volta, leva para tomar água, leva até o refeitório na hora do recreio. Acompanha e ajuda a cuidar, dá o apoio que o aluno precisa. E o interlocutor de Libras. O que tem de interessante na classe hospitalar? Classe hospitalar entra na educação especial porque atende um aluno que está com uma necessidade especial, muitas vezes momentânea. Não é um público-alvo da educação especial permanente, constante. Quem fica internado mais de 15 dias tem que ter o acompanhamento escolar no hospital, qualquer que seja o motivo da internação, qualquer cirurgia que passa. Muitos que ficam internados muito tempo, doenças como câncer, exigem um tratamento longo, outras doenças mais demoradas, adolescentes que são drogaditos, fazendo internação para se livrar das drogas, não pode parar de estudar. A lei diz que todos têm que fazer parte do público escolar, em idade escolar. Até os 17 anos, a escolaridade é obrigatória para todos. Se ele está impedido porque está no hospital, a escola tem que ir até o hospital. O professor que atua na classe hospitalar é um professor especialista em educação especial. Por quê? O professor de educação especial tem que ver o aluno num todo. Sala de recurso trabalha com recursos diferenciados para fazer com que o aluno acompanhe a sala regular. Então, tem que trabalhar um pouquinho de cada disciplina. E é dessa maneira que é trabalhado no hospital. Tem que trabalhar todas as disciplinas. A escola regular do aluno manda atividade para o hospital, tem um professor contratado pelo Estado que fica no hospital, tem uma sala que fica à disposição, que seria a classe hospitalar propriamente dita, com o material do professor. Os internados que conseguem andar vão até essa sala, um determinado horário todos os dias. Quem está acamado, que não consegue se locomover, o professor vai até o leito, mas não interrompe a escolarização. Isso motiva o aluno até a se dedicar mais ao tratamento, a se envolver mais com
com as outras crianças internadas da mesma idade e ajuda ele a melhorar, se recuperar mais facilmente. Porque fica ali, isolado, longe da escola, longe dos colegas, longe da matéria, dá uma sensação muito triste, fica se sentindo muito isolado, sem falar que prejudique muito a escolarização. Quem fica internado 1 mês, 2, tem que voltar e acompanhar a classe. O prejuízo é muito grande. Então, ele tem que tentar aprender no hospital o que os colegas estão aprendendo na escola. E é esse o objetivo, para que o aluno não se perca do seu itinerário escolar, para que ele continue junto com os demais colegas da sua idade. Necessidade educacional especial. Qualquer pessoa pode apresentar uma necessidade educacional especial durante sua vida. Como eu falei há pouco, quem está internado tem uma necessidade educacional especial. Não está podendo ir na escola regularmente como os demais da sua idade. Ele está impedido por um problema de saúde. É momentâneo, mas é uma necessidade educacional especial. Crianças que têm síndrome de pânico, que trata de depressão, têm dificuldade de interagir na escola, de fazer avaliação em grupo, necessita de uma atenção especial. Não é público-alvo da educação especial, mas é um aluno com necessidade educacional especial. Uma criança com deficiência certamente terá uma necessidade educacional especial, mas um aluno não deficiente que por outros motivos, por exemplo, um braço quebrado, uma dificuldade de aprendizagem, também irá necessitar de um olhar diferenciado por parte da escola. Tem criança que tem muita dificuldade em matemática, só em matemática, vai bem em todas as disciplinas. A maneira como a matemática foi apresentada para ele, ou que os colegas falaram, causou um certo pânico, colocou uma barreira, que ele teve dificuldade de assimilar essa disciplina. Se ele aprende todas as outras, mostra que ele é capaz de aprender matemática também. É uma dificuldade passageira que ele está tendo. Requer uma atenção especial, sem dúvida requer, mas isso não quer dizer que ele é um aluno público-alvo da educação especial. Adaptação curricular. Adaptação curricular não se trata de criar um novo currículo, mas deve ser pensada uma adequação voltada às necessidades do aluno, uma ferramenta ou estratégia que ofereça oportunidades reais de aprendizagem. Isso é um desafio grande para os professores nos dias de hoje. Tem professor que vê um aluno incluído na sala, pede para fazer desenho, fazer bolinha, fazer bababibobu, para o aluno ficar quietinho e não atrapalhar a aula. Isso não é inclusão. Para o aluno se sentir incluído e ser realmente incluído, ele tem que estar participando do que a classe está fazendo. Ele não tem capacidade, às vezes, de acompanhar no mesmo ritmo ou na mesma profundidade que o restante da classe. Mas o assunto, o tema que está sendo discutido na classe, ele pode se inteirar de uma outra forma. Isso é adaptação curricular. Adaptar o que está sendo trabalhado de uma linguagem simples, resumida, para que o aluno com dificuldade possa se inteirar também e possa se sentir participante da aula e não excluído ao invés de incluído. Adaptações curriculares. Precisa conhecer o aluno e avaliá-lo individualmente, sempre o aluno com base nele mesmo e não olhar o aluno com base na classe. Tem que observar as potencialidades do aluno, o que ele é capaz de fazer. Verificar a expectativa em relação ao aprendizado do aluno e as expectativas das aulas. As competências a serem trabalhadas, habilidades a serem mobilizadas, quais estratégias podem ser utilizadas e de que maneira ele será avaliado. Porque estando na escola ele também tem a nota, tem que ser avaliado. Não é dar um 5, só porque ele está vindo para ele não ser reprovado. Não é assim, isso não vai fazer ele se sentir realmente parte do todo.
Muita gente olha um aluno com dificuldade e lista um monte de coisa que ele não consegue fazer. Quando a gente vai fazer adaptação, a gente não precisa olhar o que o aluno não sabe fazer. A gente precisa olhar o que ele sabe fazer, o que ele consegue fazer, o que ele é capaz de fazer. E a partir do que ele já consegue fazer, fazer com que ele faça mais coisa, fazer com que ele avance. Sempre partindo de onde ele está, para ele avançar mais. Se você fica enaltecendo muito o que ele não sabe, ele vai continuar não sabendo. Como que ele vai trabalhar em cima do que ele não sabe? Vai ficar no mesmo lugar. Você tem que puxar do que ele sabe para ele melhorar cada vez mais. Critérios para adaptação curricular. O que o aluno deve aprender? O que é importante que ele aprenda? Como e quando o aluno deve aprender isso? Que formas de organização são mais eficazes para que o aluno aprenda? Quais recursos? Com desenho, com figurinha, com filmes, com música? Como e quando avaliar a aprendizagem do aluno? Tem aluno na classe regular, muitos com TEA, que precisa de um computador individual para ele na classe, porque tem dificuldade para escrever. Muitos têm dificuldade para falar, alguns conseguem verbalizar bem, mas não conseguem escrever, têm dificuldade de coordenação e conseguem digitar. Tem que ver como o aluno consegue expressar o que ele está aprendendo. Se ele consegue digitar, a escola tem que providenciar um notebook para ele ficar na classe. Ele, ao invés de escrever, tem dificuldade na coordenação, ele vai digitando para poder guardar, registrar e fazer as atividades como os demais alunos da classe estão fazendo. O que ensinar? Objetivos e conteúdos. Priorizar habilidades, áreas, conteúdos essenciais para aprendizagens posteriores. O que o aluno vai precisar saber para o restante da sua vida, para ele crescer, para ele poder estar realmente integrado na sociedade. Dar ênfase ao desenvolvimento de habilidades, atenção, participação e adaptabilidade. O que é importante para ele se adaptar bem ao meio e à sociedade onde ele vive. Como ensinar isso? Metodologias e atividades. Que métodos eu vou usar? Quais atividades eu vou selecionar para esses alunos? Oferecer recursos de apoio. O computador é muito utilizado nessa hora. Teve alunos que conseguem chegar ao ensino médio, mas com muita dificuldade para escrever. O ensino médio tem muitas disciplinas, muito mais do que o ensino fundamental. Um dos apoios é o computador. Adequar o nível de complexidade das atividades. Não pode aprofundar muito, mas também não ficar só na superficialidade. Adequar na maneira que o aluno consiga acompanhar. Selecionar materiais adequados. Um livro que tem uma linguagem mais fácil para ele, um texto mais próximo da realidade deles. Atividades complementares e alternativas. Sempre selecionar atividades que estão de acordo com o caminhar, com o raciocínio que é específico, peculiar desse aluno. Como organizar isso? Temporalidade. Modificar o tempo previsto para a realização de atividades de acordo com o ritmo de cada aluno, para que ele possa alcançar os objetivos propostos. Uma atividade que você vai trabalhar em uma aula com a classe, você pode levar duas com alguns alunos. Enquanto os demais alunos da sala estão desenvolvendo alguma atividade, os alunos que estão incluídos estão ainda se inteirando do assunto. Tem um ritmo mais lento. Tem que organizar a sala para intercalar, interagir o aluno que está no ritmo mais devagar com a classe, para que ele não se sinta perdido, não fique para trás e não fique para fora da realidade, da discussão da classe. Ele vai participar de uma outra maneira, mais lento, mas ele tem que entrar no seu tempo, no seu ritmo, dentro do aprendizado da aula. Avaliação. O foco no processo de aprendizagem do aluno.
focar nos aspectos do desenvolvimento do aluno, o nível de competência curricular e aprendizagem, os aspectos do desenvolvimento dele, como que ele está conseguindo avançar. Planejar instrumentos, técnicas e critérios com foco nas adaptações feitas. Você tem que avaliar o aluno com base naquilo que ele está começando a fazer, que ele está conseguindo fazer. Nos anos iniciais, por exemplo, um aluno de terceiro ano que está sendo alfabetizado ainda, ele não pode ser avaliado colocando na mesma média da classe que todos já estão escrevendo e lendo. Se no começo do ano ele só escrevia o nome dele, só sabia as letras do nome dele, terminou o primeiro bimestre, ele conhece o alfabeto inteiro, ele consegue escrever mais 2, 3 palavras além do nome, ele avançou, ele teve um progresso. É olhar a caminhada que ele teve do começo do ano até o final do primeiro bimestre. Como terminou o primeiro bimestre até o final do segundo bimestre, ele já consegue fazer uma frase com sentido, consegue escrever uma frase, consegue ler algumas orações curtas em um livro, já é um avanço enorme. Então, na hora de avaliar os alunos, a gente tem que olhar para o aluno, como que ele está vindo, como que ele estava, como que ele está. Isso é importante, nós já estudamos avaliação. E a gente não pode nivelar todos no mesmo patamar para dar nota. Se tem um aluno que tem muita facilidade em uma disciplina, todos os outros vão ficar com nota baixa, porque um conseguiu nota 10, os outros tinham que se esforçar para estar como esse. Nem todos têm muita facilidade na mesma disciplina. Um que tira 10 em matemática, às vezes tira 6, 7 em português. Tem dificuldade para escrever, o raciocínio é mais objetivo. Eu tenho que olhar as peculiaridades de cada aluno na hora da avaliação. Estratégias que favorecem as condições de aprendizagem. Interação professor-aluno, isso é fundamental. Tem que conhecer o aluno, conhecer o ritmo dele, a vivência dele, o que ele já fez, por quais escolas ele já passou até chegar ali na sala com você. A organização da sala de uma maneira que ele não se sinta fora da sala e nem o centro das atenções. Não pode colocar ele no meio para a classe inteira ficar olhando sempre para ele e observando tudo que ele está fazendo e nem deixar ele de lado. Ele tem que sentir parte, mas sem chamar atenção e nem ser esquecido. Então, a organização da sala é muito importante. Um ambiente colaborativo. A sala tem que ser organizada de uma maneira que um ajude o outro. O aluno que tem mais facilidade consiga ajudar aquele que está mais lento naquela disciplina, consiga ajudar. Isso é ensinar para a vida. O aluno tem que aprender na escola a ser solidário, a colaborar com o outro, a transferir tudo que aprende. Isso é um ensinamento que muitas vezes fica esquecido. Trabalhar em grupo, ajudar, trocar a ideia, passar o que está aprendendo, o que aprendeu com mais facilidade, isso é muito importante. Faz o aluno se sentir importante porque está ensinando, ajudando o colega. E o colega que está sendo ajudado se sente importante porque o outro colega deu atenção para ele. São todos os detalhes que o professor não pode deixar passar despercebido. Manter a rotina diária, isso é importante. O professor não pode chegar cada dia na classe e começar a aula de uma maneira diferente, cada dia de uma forma diferente. Um dia já entra querendo ler, outro dia quer a classe toda quieta escrevendo, sem sequência, sem continuidade. Toda aula o professor tem que cumprimentar, retomar o que foi falado na aula anterior, comentar se lembram do que foi falado, mostrar que nós vamos continuar o assunto da aula anterior, fazer uma ponte com o que foi discutido, com o que foi falado, colocar no canto da lousa o que vai ser estudado naquele dia, a rotina do dia, a rotina diária. Hoje nós vamos fazer isso, isso e isso. Nós vamos estudar tal assunto, vamos fazer tal atividade. A classe tem que estar preparada para o que vai acontecer. Não pode ser cada ação do professor uma surpresa para a classe. Eles ficam numa situação muito insegura, sem saber o que vai acontecer depois, principalmente quem já tem mais dificuldade.
quem tem mais dificuldade tem que já estar preparando o seu interior, se preparando psicologicamente para a atividade que ele vai fazer na sequência. Por isso é muito importante ter uma rotina. Temas e assuntos do interesse do aluno. Os assuntos têm que ser do interesse, não só musiquinha que eles gostam e falar dos youtubers que eles gostam. Assuntos do dia a dia para ligar a assuntos importantes da atualidade que precisam ser abordados, mas apresentar para eles como parte da vida deles e não falar como se fosse uma coisa totalmente distante e fora da realidade. Trazer o assunto para o dia a dia. Cotidiano rico e significativo. Mostrar no dia a dia a riqueza do que está sendo aprendido, do que está sendo ensinado, como é rico, como é gostoso estudar e aprender. Para que isso aconteça, tem que ser significativo a aprendizagem. Se o professor não mostra o significado de tudo que ele está ensinando, o aluno não vai se interessar. Porque se o professor não mostra o significado, não vai ter significado para o aluno. Tem professor que ensina muitas coisas no ensino médio, tem umas partes meio chatas de matemática, de física, mas por que a gente tem que aprender isso? Porque vai cair no vestibular. Isso não é a resposta que se dá. Tem, porque está no livro, porque está no currículo, porque você vai ter que saber no vestibular. Onde está a aplicação prática disso que eu estou estudando? Nem todo professor sabe. O professor também aprendeu de uma forma mecânica e repassa isso automaticamente para o aluno. Tudo que vai ser ensinado tem que ser significativo. Se o professor vê significado no que ele está ensinando, ele passa com mais entusiasmo, ele consegue contagiar os alunos. Isso é muito importante. Utilização de recursos concretos e representativos. Recursos que o aluno possa experimentar, dependendo da disciplina, dá para construir, dá para ler, dá para comentar. Não pode ser muito abstrato tudo que é falado, por mais que seja. Tem que mostrar a ligação com o dia a dia. Eu lembro das aulas de química que eu tive no ensino médio, que o professor tinha medo de passar algumas fórmulas e a gente explodia a escola. Até hoje eu tinha notas boas em química. Eu não faço a menor ideia como que junta as cadeias de carbono. Química orgânica, que tem todos aqueles Czinhos lá ligados com hidrogênio para cima, para baixo, para o lado. Eu decorava da maneira como é ensinado. Mas como que a gente faz aquilo virar realidade? Não tinha laboratório na escola. E muitas daquelas fórmulas estão ligadas ao princípio ativo de alguns medicamentos. Como que faz isso acontecer? Não sei, até hoje, faço a menor ideia. E o professor nenhum mostrou isso para mim. E eu achava interessante porque o nome da fórmula tinha alguma coisa ligada a algum medicamento. Eu queria entender como que uma coisa estava ligada à outra. E ninguém mostrou. Uma das frustrações que eu trago do ensino médio. Promoção e participação efetiva em sala de aula. O aluno tem que participar, se sentir à vontade para perguntar, para dar sugestões. E a interação com a família é fundamental. De todos, a família tem que fazer parte da escola. Quando a escola conhece um pouco o universo da criança, do aluno, do adolescente, a escola se aproxima um pouco mais da realidade, das frustrações, dos sonhos. E ela se aproximando mais do aluno, ela consegue trazer o aluno também mais próximo dela. E passa a ter significado tanto o aluno para a escola como a escola para o aluno. E o papel do professor nisso tudo? O professor é o facilitador, incentivador e mediador da aprendizagem, criando oportunidades e intervindo para que o aluno alcance os objetivos. O mediador do conhecimento, aquele que mostra, que cativa, que faz com que o aluno se encante com tudo que ele apresenta, que ele ensina. Proposições para adaptação curricular. Conhecer o aluno, principalmente focando em suas capacidades.
Não tem como adaptar o currículo sem saber para qual aluno você está adaptando. Não dá para pegar a adaptação feita por outro professor. Uma escola trabalha muito bem a adaptação curricular. A outra escola pode falar assim, manda para mim o que vocês fazem aí para eu trabalhar aqui na escola. Não vai fazer sentido. Tem que conhecer o aluno e a capacidade desse aluno. Você tem que adaptar pensando para qual aluno eu estou preparando esse material. O professor da sala regular é o sujeito mais apropriado para configurar a adaptação de currículo. Sala regular é a sala onde o aluno passa a maior parte do tempo. De 1º ao 9º ano, ensino médio, ou professor que de 1º ao 5º é um só, tirando educação física e arte. Do 6º ao 9º já são vários, mas cada um na sua disciplina tem condições de adaptar o currículo para o aluno. E muitos esperam que o professor da sala de recurso, que encontra com o aluno 2 ou 3 vezes por semana, 1 ou 2 aulinhas cada vez, faça adaptação de todas as disciplinas para o aluno. Ele é especialista, ele estudou, ele sabe fazer. Não tem como. Ele nem tem condições de fazer isso. Ele conhece um pouco do aluno. O aluno fica muito mais tempo na classe regular do que na sala de recurso. E quem tem que incluir o aluno na sala regular não é o professor da sala de recurso, é o professor da sala regular. Concepção de currículo, expectativas de aprendizagem. Foco no desenvolvimento de competências e habilidades. A gente tem que entender o currículo e focar nas competências que eu quero desenvolver. O currículo atual, e agora estamos em fase de adaptação na rede, mudando para o novo currículo paulista aqui no estado de São Paulo, e tem o novo currículo do MEC também, mas toda mudança feita continua com o foco nas competências e habilidades. Mais do que decorar um monte de conteúdo, quais habilidades eu quero despertar no aluno com isso que eu estou ensinando? Quais competências eu quero desenvolver nele? Todo ensino tem que ser centrado em competências e habilidades. Adaptação curricular pensada com foco nas situações de aprendizagem que estão sendo desenvolvidas na classe. O caderno do aluno que foi utilizado até ano passado, esse ano começou o ano com uma fase de adaptação, agora foi implementado o currículo paulista, mas ainda não chegou o material definitivo. Chegou um material transitório que o governador mandou recolher tudo, né? Ainda estamos em fase de transição. Mas toda adaptação tem que ser feita em cima do material que está sendo utilizado na sala de aula. E registros na ficha individual do aluno. Toda a resolução que fala de educação especial e de educação para os alunos com necessidades educacionais especiais, fala da necessidade de uma ficha de registro. Porque se o aluno é avaliado com base nele mesmo, tem que ser registrado os seus avanços, como ele estava, como que ele está, como que a gente espera que ele esteja daqui a 1 mês, 2 meses. Chega no final do ano, você vê toda a evolução do aluno. E essa ficha acompanha o aluno. A ficha individual, o professor da classe anota o que ele consegue fazer e o professor da sala de recurso também. Eles se conversam de vez em quando, que nem sempre consegue conversar um com o outro. Quando o aluno frequenta a sala de recurso em outra unidade, fica mais difícil o professor da sala de recurso conversar com os professores da sala regular. Mas a ficha individual une o trabalho dos dois, porque cada espaço anota cada avanço do aluno. Necessidade de atividade de recuperação contínua. Anota o que ele fez, o que ele tem que recuperar, o que ele precisa melhorar. Tudo tem que ser anotado. Progressão do nível de complexidade. Como que ele vai avançando em termos de complexidade, à medida que ele vai conseguindo entender um pouco mais, entrar numa discussão mais aprofundada. Cada conquista, todo aluno deveria ter, na verdade, mas como as classes são muito numerosas, a gente limita aos alunos com maior dificuldade, que são os que requerem maior atenção.
Fique atento, as sequências didáticas definidas para o aluno não esgotam o domínio da competência, apenas favorecem a aquisição de habilidades que a compõem, baseado nas dificuldades apresentadas pelo aluno. Concluindo, numa sala de aula existem alunos que estudam o mesmo curso, porém cada aluno é diferente do outro. Portanto, um dos grandes objetivos da educação é a personalização do ensino através da adaptação curricular, que permite integrar de forma natural as diferentes necessidades especiais que podem ter os alunos com problemas de adaptação. Desta forma, através da adaptação curricular, é possível adaptar o conteúdo de uma matéria, por exemplo, quando um aluno com necessidade especial tem o objetivo de cumprir determinado desafio. Como que eu vou adaptar para que ele consiga atingir esse desafio? A adequação curricular privilegia as potencialidades acima das dificuldades e articula o currículo ao estudante. As potencialidades sobre as dificuldades. O que ele sabe tem que privilegiar sobre o que ele não sabe. Isso é muito importante. Por hoje é só, vou deixar um texto para vocês lerem. Espero que estejam gostando e aproveitando as nossas aulas. Até mais.